Quantas vezes você já se pegou revivendo lembranças que preferia esquecer? Feridas emocionais que insistem em reaparecer como se fossem fantasmas, lembrando você de tudo aquilo que doeu, de tudo o que foi perdido, de tudo o que ainda não foi curado. Os traumas do passado têm essa força: paralisar o presente e aprisionar o futuro. É como carregar uma mala invisível, cheia de dores, rejeições e lembranças amargas, que pesa tanto que, muitas vezes, parece impossível seguir adiante. Mas eu quero te fazer uma pergunta que talvez mude a forma como você olha para si mesmo. Até quando você vai permitir que as marcas do ontem determinem a vida que você pode viver hoje? O trauma não é apenas um fato que aconteceu. Ele é uma ferida na alma que continua aberta sempre que você a toca. Para alguns, isso significa a rejeição dos pais. Para outros, a dor de uma traição, a perda de alguém amado, a violência sofrida ou as palavras cruéis que se transformaram em vozes internas, repetindo: você não é bom o bastante, você não merece ser feliz. Talvez você saiba muito bem o que significa sorrir por fora, mas estar destruído por dentro. A verdade é que enquanto você não enfrenta esses traumas, eles continuam governando sua vida em silêncio. Mas existe um caminho para transformar dor em força, ferida em aprendizado e passado em ponto de partida para uma vida nova. É sobre isso que vamos falar aqui. Por isso, eu quero te pedir algo. Se esse tema já tocou o seu coração, curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal. Quando você faz isso, não está apenas ajudando este conteúdo a chegar mais longe, mas está espalhando esperança para milhares de pessoas que também carregam dores profundas e precisam de cura. Hoje, você vai descobrir que os traumas do passado não precisam ser o fim da sua história. Eles podem ser o começo de uma transformação. Encarando as marcas invisíveis dos traumas do passado. Os traumas do passado são como cicatrizes invisíveis que permanecem na alma, diferente de uma ferida no corpo, que sangra e depois cicatriza. A ferida emocional muitas vezes não é vista por ninguém. Por fora, a pessoa pode aparentar normalidade. Trabalha, conversa, sorri, mas por dentro carrega dores que gritam em silêncio. Quantas pessoas vivem dessa forma? Quantas vezes você mesmo já sorriu para não ter que explicar ao mundo o peso que carrega? A verdade é que os traumas não são apenas lembranças ruins. Eles são marcas que moldam nossa forma de ver o mundo, de amar, de confiar, de nos relacionar e até de enxergar a nós mesmos. O trauma cria filtros. Através deles, o que deveria ser belo muitas vezes é visto com desconfiança. O que deveria trazer paz gera medo, e o que deveria ser um futuro promissor se torna um caminho bloqueado. Pense em uma criança que cresce ouvindo constantemente palavras de rejeição. Quando adulta, mesmo que alguém a ame verdadeiramente, dentro dela ainda ecoa a voz que diz: você não é suficiente. Pense em alguém que foi traído no relacionamento, mesmo em um novo começo. Pode carregar o medo de ser enganado de novo. O trauma não respeita tempo. Ele não se apaga apenas porque os anos passam. Ele é como uma raiz enterrada no fundo da alma, que insiste em lançar galhos e frutos amargos até que seja arrancado pela raiz. E aqui está uma das verdades mais duras. Muitos de nós vivemos anos, até décadas, tentando ignorar essas marcas. Fazemos de conta que elas não existem. Jogamos por cima delas camadas de trabalho, de responsabilidades, de compromissos, até mesmo de religiosidade superficial. Mas quando a noite cai e estamos sozinhos, elas voltam a bater na porta da nossa mente. Porque trauma não curado é como uma ferida mal cicatrizada. Basta um pequeno toque e a dor reaparece como se tivesse acontecido ontem. No entanto, existe uma boa notícia. Você não é prisioneiro do seu passado. O que aconteceu com você pode ter marcado sua vida, mas não precisa determinar quem você é, nem quem você pode se tornar. Existe um caminho de libertação. E esse caminho começa com coragem. Coragem de olhar para
Dentro, coragem de encarar a dor, coragem de admitir que existe uma ferida, porque nada pode ser curado se antes não for revelado. Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso significa que, enquanto tentamos esconder nossos traumas, eles continuam nos escravizando. Mas quando temos a coragem de trazê-los à luz, começamos a caminhar em direção à liberdade. Reconhecer a dor não é fraqueza, é o primeiro passo da cura. Muitos acreditam que o tempo cura todas as feridas, mas essa é uma mentira que aprisiona. O tempo por si só não cura, ele apenas esconde e às vezes até aprofunda. Quantos adultos hoje carregam dores de infância? Quantos idosos ainda choram lembranças de décadas atrás? O tempo não tem poder de cura, mas Deus tem. Ele é o único capaz de transformar cicatrizes em testemunhos, dores em força, passado em ponto de partida para uma nova vida. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando, mas eu já tentei mudar, já tentei esquecer, já tentei recomeçar e nada funcionou. Eu entendo, porque a cura de traumas não é fruto de esforço humano. Apenas é resultado de uma entrega. É quando você coloca sua dor diante de Deus e diz, Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso que o Senhor toque essa ferida. E sabe o que é mais incrível? A Bíblia nos mostra que até Jesus, o Filho de Deus, carregou feridas. Isaías 53:5 declara, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Ou seja, o próprio Cristo entende o que é dor, rejeição, humilhação, abandono. Ele não é um Deus distante que olha para você de cima e diz, supere. Ele é um Deus que entrou na dor humana e venceu para nos mostrar que também podemos vencer. O trauma tenta te convencer de que você é fraco, de que sua vida está quebrada demais para ser restaurada. Mas a verdade é que no lugar da sua maior dor, Deus quer revelar a maior vitória. Aquilo que parecia maldição pode se tornar mensagem. Aquilo que parecia prisão pode se tornar plataforma para libertar outros. Por isso, hoje eu quero que você se permita dar um passo de fé. Reconheça suas feridas diante de Deus. Diga a Ele aquilo que você nunca teve coragem de falar a ninguém. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Salmo 51:17. Ele não se afasta da sua dor, ele se aproxima dela. E quando ele toca, o impossível acontece. Memórias dolorosas deixam de ser correntes e passam a ser cicatrizes. Lembranças de que você sobreviveu, de que você venceu, de que Deus esteve com você em cada momento. Reflita comigo, e se o seu trauma não fosse o fim, mas o começo de uma transformação? E se aquilo que mais doeu em você fosse exatamente o que Deus usaria para mostrar sua glória? Os traumas do passado não definem quem você é. Eles apenas contam uma parte da sua história. Mas Deus está escrevendo capítulos novos. E Ele não precisa apagar o que aconteceu. Ele pode redimir. A cura espiritual e o poder da fé. Sobre os traumas do passado. Os traumas do passado têm um efeito silencioso, mas profundo. Eles moldam pensamentos, emoções e decisões, muitas vezes sem que percebamos. Mas existe uma dimensão ainda mais poderosa que pode transformar essas feridas, a dimensão espiritual. Porque a verdadeira libertação não se dá apenas no nível psicológico ou emocional. Ela acontece quando levamos nossas dores a Deus e permitimos que Ele entre nelas, tocando o que parecia intocável. O Salmo 34:18 declara, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Essa promessa é revolucionária, mesmo quando você se sente sozinho, desamparado, traído ou rejeitado, Deus está perto. Não é uma presença distante, não é uma esperança vaga. Ele está realmente ao seu lado, pronto para curar, restaurar e fortalecer. O trauma muitas vezes nos faz sentir indignos de amor, incapazes de confiar ou inseguros para seguir em frente. Mas a fé nos lembra que nossa identidade não é definida pelo que sofremos, e sim pelo amor de Deus por nós.
Jesus nos mostrou isso em sua vida e ensinamentos. Ele abraçou os marginalizados, curou os enfermos, perdoou os traidores e acolheu os rejeitados. Ele nos mostrou que não há dor tão grande que não possa ser transformada pelo amor divino. Imagine agora que cada ferida que você carrega é como uma semente. O trauma pode ter enterrado essa semente na escuridão, mas Deus tem o poder de transformá-la em vida. Ele pode pegar cada memória dolorosa e regá-la com perdão, compaixão e amor. E a cada gesto de fé, a cada oração sincera, essas sementes começam a brotar como forças que fortalecem o coração e a mente. Isaías 61:3 nos fala sobre essa transformação, para conceder aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito abatido. Ou seja, Deus não apenas remove a dor, Ele a transforma em algo belo e poderoso, que pode nos sustentar e inspirar. O óleo de alegria substitui o pranto. O manto de louvor cobre o espírito abatido. O que antes era sofrimento torna-se testemunho de vitória. Mas a fé não é apenas esperar passivamente que a dor desapareça. Ela exige ação. Uma prática espiritual poderosa para quem carrega traumas é a oração de entrega. Essa oração consiste em nomear a própria dor e entregar cada lembrança, cada cicatriz emocional diretamente nas mãos de Deus. Não esconda nada. Não suavize nada. Fale com Ele como você falaria com um amigo íntimo, expondo cada ferida, cada medo, cada insegurança. Além disso, a meditação nas Escrituras é uma ferramenta transformadora. Escolha passagens que falem de esperança, redenção e força, e repita-as diariamente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente é substituir padrões de dor e trauma por verdades espirituais que edificam, curam e fortalecem. Outra prática eficaz é o perdão. Perdoar aqueles que nos feriram não significa esquecer ou justificar o mal, mas libertar o coração. O perdão dissolve correntes invisíveis e abre espaço para que Deus entre com sua paz. Muitas pessoas carregam traumas não apenas pelos acontecimentos, mas pelo rancor que mantém dentro de si. Libertar-se do rancor é essencial para que a fé possa agir plenamente na cura. E não podemos esquecer que a fé nos conecta a uma força maior do que nós mesmos. O trauma nos faz sentir impotentes, como se tudo estivesse perdido. Mas quando confiamos em Deus, aprendemos que não estamos sozinhos na jornada, que existe um propósito para cada dor e que, mesmo nos momentos mais escuros, Ele pode nos guiar para a luz. Um exercício espiritual poderoso é criar um diário de transformação. Anote diariamente os momentos em que o passado tenta te dominar, as orações feitas, os sentimentos que surgem e, principalmente, as pequenas vitórias. Com o tempo, você terá um registro do progresso da cura e perceberá que cada trauma enfrentado fortalece sua fé e ressignifica sua história. Lembre-se, Deus não apenas entende sua dor, Ele quer transformá-la em vitória. Ele quer que cada cicatriz se torne uma história de superação. Cada lágrima se transforme em aprendizado e cada trauma seja ressignificado para que você viva plenamente. A fé, quando genuína e aplicada, cria mudanças internas profundas. Ela não remove instantaneamente as lembranças, mas muda a forma como você se relaciona com elas, trazendo paz, esperança e força. E é através dessa fé ativa que você começa a caminhar de verdade em direção a um futuro livre das correntes do passado. A reconstrução da mente e do coração, libertando-se dos traumas do passado. Os traumas do passado não são apenas experiências emocionais, eles são registros profundos na mente que moldam nossa percepção da realidade, nossos comportamentos e até a forma como nos relacionamos. Para compreender essa dimensão, precisamos mergulhar em princípios psicológicos e filosóficos que mostram como a mente processa a dor e como podemos reconstruí-la.
Sigmund Freud, o pai da psicanálise, nos ensinou que experiências traumáticas não processadas se instalam no inconsciente, influenciando pensamentos e comportamentos sem que tenhamos consciência. Isso significa que muitas vezes reagimos ao presente de acordo com dores do passado, como se estivéssemos revivendo constantemente os mesmos episódios. O ressentimento, a ansiedade, o medo de rejeição ou o bloqueio emocional podem ser ecos desses traumas. Carl Jung, psicanalista e filósofo, complementa essa visão ao afirmar que o inconsciente, coletivo e individual, carrega memórias que precisam ser integradas para que o indivíduo alcance a totalidade. Segundo Jung, o que não é reconhecido e aceito dentro de nós mesmos se repete em padrões de sofrimento. Ou seja, ignorar ou negar a dor apenas perpetua ciclos de frustração e angústia. A cura começa quando trazemos à consciência essas feridas, aceitando-as como parte da nossa história, sem nos definirmos por elas. A ciência moderna também confirma isso. Estudos de neurociência mostram que traumas profundos alteram circuitos cerebrais, impactam o sistema de respostas ao estresse e até a memória emocional. Por isso, muitas pessoas sentem reações automáticas, lembranças que surgem de repente, gatilhos que despertam ansiedade, medo ou raiva sem razão aparente. Mas a neurociência também aponta uma grande esperança. O cérebro é plástico, ou seja, é capaz de se reorganizar, de criar novas conexões, de ressignificar memórias e respostas emocionais. A mudança é possível, mesmo após décadas de sofrimento. Diante disso, o primeiro passo para a reconstrução psicológica é aceitar que o trauma existe e que ele deixou marcas. Negar ou minimizar a dor apenas prolonga o sofrimento. Isso exige coragem, coragem de enfrentar memórias dolorosas, emoções desconfortáveis e até aspectos de si mesmo que você preferia ignorar. O segundo passo é resignificar o trauma. É transformar experiências de dor em aprendizados, crescimento e força interior. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, nos ensinou que mesmo nas circunstâncias mais cruéis, o ser humano pode encontrar sentido. Para ele, a vida nunca perde completamente seu valor, e a dor, quando enfrentada conscientemente, pode se tornar fonte de significado. Imagine alguém que sofreu rejeição profunda na infância. Se essa pessoa internaliza a dor, ela pode repetir padrões de insegurança e medo nos relacionamentos. Mas se ela encontra sentido na experiência, por exemplo, aprendendo a se valorizar, a proteger seus limites e a desenvolver empatia, o trauma deixa de ser um obstáculo e se transforma em guia para uma vida mais consciente e autêntica. Outro aspecto essencial da abordagem psicológica é o autoconhecimento e a autorreflexão. O que essa experiência me ensinou sobre mim mesmo? Quais padrões surgem em minha vida por causa desse trauma? Como posso transformar essa dor em força? Ajudam a trazer clareza e consciência. Através dessas reflexões, começamos a perceber que temos mais controle do que imaginamos sobre nossa vida emocional. As práticas de autoconhecimento podem incluir diário emocional, anotar pensamentos, emoções e memórias ligadas ao trauma, ajudando a externalizar a dor e organizar a mente. Técnicas de respiração e mindfulness, acalmar o sistema nervoso, reduzir a ansiedade e criar presença, permitindo observar a dor sem ser dominado por ela. Visualização guiada, imaginar o trauma transformado em aprendizado, perdoando a si mesmo e aos outros, visualizando um futuro mais leve e pleno. Além disso, a psicologia positiva ensina que a gratidão é uma ponte poderosa para a ressignificação. Ao focarmos nas pequenas vitórias, nos aprendizados adquiridos e naquilo que permanece bom em nossa vida, criamos novas conexões mentais que enfraquecem o poder do trauma. Pequenos passos diários de gratidão, mesmo diante de feridas profundas, ajudam a reconstruir o equilíbrio emocional. Filósofos como Nietzsche também nos inspiram ao afirmar: aquilo que não me destrói fortalece-me. Essa frase, apesar de simples, carrega uma verdade poderosa. Cada trauma enfrentado conscientemente pode se tornar força interior,
resiliência e clareza sobre quem somos e o que queremos para a nossa vida. E aqui entra um ponto crucial. Nenhuma abordagem funciona sozinha. A transformação completa acontece quando unimos fé, reflexão e prática. A fé nos dá esperança e nos conecta a uma força maior. A reflexão nos permite entender padrões, emoções e consequências. A prática diária nos permite ressignificar, treinar a mente e reconstruir hábitos saudáveis. Por fim, é fundamental agir no presente, porque a mudança só acontece no agora. Cada escolha consciente de enfrentar memórias dolorosas, de orar, meditar, perdoar e cultivar pensamentos positivos é um tijolo na reconstrução do seu novo eu. A cada passo, você se aproxima de uma vida livre do peso do passado, fortalecida pela experiência, guiada pelo autoconhecimento e sustentada pela fé. O trauma do passado não é mais uma sentença definitiva. Ele é uma oportunidade de aprendizado, crescimento e transformação. Não é fácil, mas é possível. E o mais importante, você não precisa fazer isso sozinho. Entre terapia, práticas de autoconhecimento, fé e entrega emocional, existe um caminho seguro para se libertar e viver plenamente. Libertação e transformação dos traumas do passado. Olhe para a sua vida neste exato momento e perceba algo poderoso. Você chegou até aqui. Apesar de todas as dores, das perdas, das lembranças que insistem em doer, você está de pé. Você sobreviveu. E isso já é uma prova de força e coragem que poucos reconhecem em si mesmos. Os traumas do passado não precisam mais governar a sua vida. Eles não são sua sentença final. Eles podem, sim, ser o início de uma nova história, escrita com fé, coragem e esperança. Cada ferida que carregou até hoje pode se tornar um farol, iluminando o caminho de quem também sofre, mostrando que é possível se levantar, perdoar, ressignificar e transformar dor em força. Lembre-se do que Deus nos ensina. Ele está sempre próximo dos corações quebrantados. Ele não rejeita a dor, ele a transforma. Ele não ignora as lágrimas, ele as enxuga. E ele não deixa que seu passado defina quem você será. Romanos 8,18 nos lembra: tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Cada trauma enfrentado, cada lembrança dolorosa traz consigo a oportunidade de revelar a sua glória interior, a sua força e a sua capacidade de recomeçar. Agora é o momento de agir. Respire fundo. Olhe para dentro de si e entregue suas feridas a Deus. Aceite sua história. Acolha suas cicatrizes e escolha caminhar em direção à liberdade. A cada passo, você deixa para trás correntes invisíveis e se aproxima da vida plena que sempre mereceu. Se este vídeo tocou seu coração, lembre-se de curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir esta mensagem e se inscrever no canal. Ao fazer isso, você ajuda a espalhar esperança e transformação para milhares de pessoas que também sofrem, mostrando que a dor não é o fim, mas o começo de uma história de superação. Hoje você tem a oportunidade de libertar-se do passado, de transformar dor em força e de escrever novos capítulos da sua vida com coragem, fé e esperança. Confie, a sua história ainda não terminou. Ela está apenas começando.